Flamengo multou e afastou o Pedro. O jogador já até comunicou aos seus empresários que não quer continuar no clube, quer ser negociado. Pedro, que hoje foi para o treino e não olhou nem na cara do Jorge Sampaoli. O jogador e o treinador não estão se dando bem. Vou estar falando sobre isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo com a sua colaboração. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Então clica no botão de gostei, se inscreva no canal e não perca nenhuma atualização daquilo que está acontecendo. A gente fala sobre um assunto que nem é tão ligado ao Flamengo, mas envolve o futebol, envolve a pessoa como ser humano ali, saber a hora de cobrar as coisas e não saber cobrar. Ontem ficou feio para o Fernando Diniz após o jogo entre Fluminense e Argentinos Júnior. Gente, o Marcelo, ele quebrou a perna do outro jogador. E o Fernando Diniz chegou na coletiva e ao invés de desejar ali melhoras para o jogador, de falar que o lance realmente foi difícil de acreditar naquilo que aconteceu, ele foi cobrar que a expulsão do Marcelo não foi justa, porque o Marcelo não teve a intenção. A partir do momento que você, mesmo não tendo intenção, você lesiona o seu companheiro de trabalho, né, no futebol. Você lesiona alguém, independente de ter intenção ou não, você tem que ser punido e você não pode continuar em campo. Gente, o Marcelo, a gente viu que não teve intenção, e nem o Marcelo questionou o cartão vermelho. Por que o Diniz chegou ali na coletiva de imprensa e foi cobrar sobre isso, foi falar disso? Gente, fora de cogitação falar sobre isso, principalmente vindo do Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira. Olha o cara, olha o nível de pessoa que eles escolheram para treinar a seleção brasileira. Não cabia a ele fazer tamanha cobrança, até porque o Marcelo mesmo, na hora, viu que não tinha nem clima, nem psicológico para ele continuar em campo. Então o Fernando Diniz errou muito feio ontem. Gente, falar sobre Manuel Lanzini, jogador que no vídeo de mais cedo eu falei que o Flamengo estava interessado, que o Flamengo já tinha aprovado a contratação do jogador e iria fazer uma proposta para ele. Então, esse mesmo jogador, meia de 30 anos, ele fechou com o River Plate. Sim, ele fechou com o River Plate. Ele estava sem contrato, era um jogador que tinha acabado seu contrato com o West Ham e estava livre no mercado. E o Flamengo, cego, só focando em jogadores que o Flamengo não iria conseguir trazer, o que o Flamengo fez? Perdeu a oportunidade de olhar para outros ares. Rames Rodrigues é um exemplo disso. Jogador que estava sem contrato, está no São Paulo agora. Gente, se o Flamengo tivesse focado nos jogadores que estavam ali querendo contratar, mas abrisse o leque para outros jogadores, com certeza teria trazido outros jogadores no lugar de Claudinho, no lugar de De La Cruz. E agora até jogadores que estão com a possibilidade de vir para o Flamengo está sendo difícil porque outros times estão chegando na frente. O Flamengo dá muito mole na janela de transferência, gente. Parece que pensa muito para chegar no jogador, fazer a proposta. Não pode pensar muito. Observa, vê se o jogador ele cumpre os requisitos que o clube precisa e vai em cima dele e faz a proposta, mas não dá mole. Agora o Lanzini vai ser contratado pelo River Plate, o Flamengo não vai conseguir trazer esse jogador. Eu investiria no Vieto, jogador que eu citei no vídeo de mais cedo, que estava no Al Hilal, fez gol contra a gente no Mundial, jogador de 30 anos, se eu não me engano, 30 anos, acho que é 29 anos, ele estava no Mundial, jogou contra a gente, estava no Al Hilal, acabou o contrato dele, não teve o contrato renovado, eu iria em cima desse jogador. A gente precisa de um jogador para jogar na função do Arrascaeta. Não sei se vocês viram o Vieto jogando contra a gente, não sei se vocês lembram, mas é um jogador que eu insistiria nele e faria uma proposta para ele. O Flamengo não pode dar mole. A janela acaba hoje, oficialmente. O Flamengo não vai trazer mais nenhum jogador de outro clube. Tá claro isso. O Flamengo não vai trazer. E esses jogadores que estão sem contrato, o Flamengo tem que aproveitar. Não pode dar mole, gente. Não pode dar mole. Falar sobre Alex Sanches, gente. Alex Sanches é atacante. Ele foi oferecido ao Flamengo. Ele tem 34 anos e o Flamengo negou. O Flamengo não tem interesse em contratar ele. O Flamengo tá cheio de atacante. Tem até atacante arrumando treta. No caso do Pedro, né? O Pedro arrumando a treta dele lá e causando um inferno dentro do Flamengo. Então o Flamengo não está preocupado em contratar atacante no momento. O Flamengo quer meia, atacante, quer zagueiro, quer laterais, quer jogador para jogar no meio campo, mas atacante o Flamengo está de boa. Falar sobre o Pedro, gente, ganhou mais capítulos a situação do Pedro. Porque o jogador hoje ele foi treinar normalmente e o Flamengo decidiu punir o jogador. Porque segunda-feira ele não se reapresentou, ele não foi treinar e não notificou o clube o porquê que ele não foi. Ele simplesmente faltou o treino. E ele já havia tomado uma punição justamente
pela situação envolvendo o preparador físico, porque o preparador físico perdeu totalmente a razão ao agredi-lo, sim, mas ele desacatou uma ordem direta do preparador. Ele simplesmente não quis ir aquecer quando todos os jogadores que estavam sendo chamados foram. Ele é melhor que os outros jogadores? Não. Toda vez que o Pedro está no banco, toda vez que o Pedro não está sendo utilizado, ele faz esse tipo de gracinha. E o que aconteceu? O Flamengo puniu ele. E dessa vez puniu ele por ele não ter se reapresentado. Ele treinou hoje, nem olhou na cara do Sampaoli. O clima entre eles dois não é legal. O Sampaoli, pra ele o Pedro morreu, pra ele o Pedro não existe. Ele não conta com o Pedro. Gente, na minha opinião, o Flamengo precisa negociar o Pedro. Primeiro que ele não está no plano esportivo do Sampaoli. Segundo que o Pedro ainda tem um valor de mercado muito alto. E ele ficando no Flamengo sem ser utilizado, o valor de mercado dele vai cair. Outra coisa, o jogador não está feliz no clube. O jogador já notificou os seus empresários que ele quer sair. Como vai render no Flamengo se ele não quer mais continuar aqui? Se ele não está nos planos esportivos do treinador? Então, teve um desgaste muito grande envolvendo o Pedro, envolvendo até o elenco, porque o elenco não abraçou a causa do Pedro na questão dele não estar bem ali no banco e ficar fazendo pirraça, fazendo birra. Não abraçou a causa dele na questão dele faltar treino, porque, gente, tem outros jogadores importantes também que estão no banco e estão esperando a sua vez. Responde dentro de campo. Se o esquema tático não te favorece e você não está nos planos do treinador ali para aquelas partidas, você não vai entrar, tem que esperar a tua vez. E outra coisa, o Pedro ele recebeu muitas oportunidades com o Jorge Sampaoli. Não foram poucas e não foi diferente do que ele recebia com o Dorival. Então eu não entendi essa postura do Pedro. Então o Flamengo puniu o jogador, afastou o jogador que não vai jogar o jogo de amanhã contra o Olímpia. Teve ali uma multa que descontará 5% do seu salário, ou seja, pagará a multa de novo, ele que já pagou a multa por conta de ter desacatado a ordem do preparador físico, e vai só piorando o clima com o Pedro, gente. Tá lembrando o Marinho. A questão do Marinho não teve agressão, mas teve ali... Gente, eu não acho que essa comissão técnica seja de bom relacionamento, não acho. Mas eu acho que seja necessário manter o trabalho do Sampaoli, o trabalho dessa comissão, justamente para ver se a gente consegue algum título nessa temporada. Depois, se for fazer uma reformulação, mandar o treinador embora, tudo bem. Mas você não pode se render àquilo que os jogadores querem. Porque tudo que eles querem é tirar o Sampaoli nesse momento. Só que nem todos, porque a notícia que vem de lá de dentro do clube é que os jogadores estão focados e estão fechados com o Sampaoli, pelo menos a grande parte. A grande parte dos jogadores estão ali querendo ser campeão de algum título nessa temporada ainda e pretende apoiar o Sampaoli até o fim. Então, não é por um ou outro que a gente vai deixar de acreditar nesse plano esportivo. O time do Sampaoli passa total confiança? Não. Faz partidas ruins, faz partidas que eu olho assim e fico, caraca, mano, o que tem salvado esse time são os resultados, porque o time vem bem. Vem conseguindo ali resultados, vem conseguindo empates, vitórias e poucas derrotas, e isso é muito bom. Gente, o Flamengo treinou hoje se preparando para o jogo de amanhã. O jogo contra o Olímpia, o jogo que vai ser, o primeiro vai ser na nossa casa, que a gente fez uma fase de grupos não tão boa e fez com que o Flamengo ficasse no pote 2. Então, com isso, o Flamengo vai decidir na casa do adversário. Então, seria ótimo se a gente conseguisse ali já construir um placar muito bom para que a gente vá para o Uruguai. É só cumprir jogo mesmo, mas a gente resolveu jogar na nossa casa, tratar esse jogo como final e final única, que a gente não tem a possibilidade de resolver depois. Se for com essa mentalidade, conseguir abrir um placar legal, a gente vai tranquilo para o Uruguai na próxima semana o jogo? Eu não sei. Depois eu falo no próximo vídeo. Mas a gente já vai tranquilo para resolver o jogo na casa do adversário. Como eu disse, os jogadores estão fechados com o Sampaoli. Eles entendem que problemas em todo lugar tem. Nenhuma relação é 100% boa, mas a relação profissional tem que ter justamente para o Flamengo chegar em algum lugar e eles conseguirem ali ser campeão de alguma coisa, porque o Flamengo nesse começo de temporada passou muita vergonha, não conseguiu ali ser campeão de nada das competições que participou. O Flamengo jogou Recopa, Supercopa, Mundial, Carioca e perdeu tudo. Não conseguiu ganhar nada no começo do ano. E eram competições, gente, que dava para o Flamengo ganhar. O Carioca, o Flamengo chegou na final e não ganhou nada. A Recopa perdeu para o Del Valle. A Supercopa perdeu para o Palmeiras. Foi eliminado pelo Al Hilal no Mundial. Então, situações que fez a gente passar muita vergonha, gente. E sem contar as derrotas consecutivas que a gente teve com o Vitor Pereira e um trabalho péssimo que ele fez no Flamengo. Então, gente, horrível. Horrível demais. Então a gente tem que conquistar algum título nessa temporada e o Flamengo tá lutando por isso, quer se reforçar, mas não pode dar mole no mercado.
Pessoal, eu vou ficando por aqui, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. Como eu sempre falo, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo. Gente, eu tenho visto o crescimento desse canal. E é por você. Você faz esse canal crescer. Você, quando clica no botão de gostei, você me ajuda demais e não custa nada. Nada, é totalmente de graça. E pra mim é uma ajuda muito grande. Pessoal, tamo junto então. Saudações rubro-negras. Esse aqui é o Flamengo. Valeu.